já que a gente não consegue controlar os parâmetros de a temperatura da água e a gente fica aí à mercê da oscilação da temperatura da água, esperando, vai esfriar, vai esquentar, vai esfriar, vai esquentar. O que é que eu, como piscicultor, o que é que eu, como técnico, posso fazer para minimizar os efeitos das baixas temperaturas? Porque eu não tenho como evitar que a baixa temperatura chegue dentro do meu viveiro. Não tem. Eu tenho como minimizar com que eu tenha perda de dinheiro no período de baixa temperatura, com que eu tenha perda de desempenho do peixe, ou minimizar o máximo possível, né? Com que eu tenha perda. E o que seria minimizar isso? É eu não ter mortalidade de peixe, por exemplo, já é um bom negócio, né? Se eu não tiver mortalidade de peixes durante o período de baixas temperaturas, já é um negócio maravilhoso. Se eu não tiver perda de. Se eu conseguir minimizar a perda de desempenho, e esse desempenho que eu falo é de conversão alimentar. Então, conseguir, mesmo com temperaturas mais baixas, fazer com que o peixe se alimente. Encontrar que mecanismos eu posso utilizar para fazer com que o meu peixe consuma a ração, mesmo que pouco. Por que é importante eu fazer com que o peixe consuma a ração nesse período, mesmo que pouca ração, né? Porque, lembra que eu falei agora há pouquinho, que agora no período do inverno é justamente a hora em que o peixe fica com o sistema imune debilitado, né? Ele já está se alimentando menos, o metabolismo do peixe desacelera, né? O metabolismo do peixe desacelera. Você consegue entender o que é o metabolismo do peixe desacelerar? Eu vou explicar para você pensando na doença, por exemplo. Se eu tenho as células, os mecanismos químicos e físicos dentro do organismo do peixe trabalhando mais devagar, o metabolismo do peixe, nutricionalmente falando, ele demora mais para fazer a digestão dos nutrientes. Ele diminui esse metabolismo dele justamente porque os peixes têm a temperatura corporal oscilando com a temperatura corporal ou com a temperatura da água, tá? Os peixes, diferente do que os seres humanos, de que os animais terrestres, né? O ser humano, animais terrestres, fazem a mantença da temperatura corporal. Então, se tá frio, se tá que nem agora, ó, tá 27 graus. Se para mim, se para o meu organismo a minha temperatura corporal é mais alta, o meu metabolismo ele consegue acelerar o metabolismo e fazer com que eu mesma consiga manter a minha temperatura. Por isso que quando a gente está no inverno lá no Rio Grande do Sul, né? Tá lá no Rio Grande do Sul, a gente não entra em hipotermia, mesmo que você não esteja bem agasalhado, porque o seu metabolismo acelera, né? Então, esse processo de acelerar os motores aí do seu corpo faz com que o corpo fique mais aquecido. No peixe, e o contrário também é verdadeiro. Quando está muito calor, o que o organismo faz? Ele busca mecanismos para perder calor, para a sua temperatura corporal não ficar muito alta. Tá? A temperatura corporal do ser humano é 36 graus, 36,5. Se quando está 40 graus de temperatura aqui no Mato Grosso, eu não transpirar, eu não tiver aceleração da minha respiração, a minha temperatura corporal vai subir demais. E aí eu entro em estado febril, né? O peixe, diferente do que o ser humano e dos animais terrestres, ele faz o quê? Se a água tá 27 graus, a temperatura corporal do peixe tá 27 graus. Se a água tá 17 graus, a temperatura corporal do peixe tá 17 graus. Esse é um dos fatores que faz. Cara, isso é muito doido, vou falar para vocês. Esse é um dos fatores que faz com que o peixe seja tão eficiente em utilizar os nutrientes da ração, utilizar qualquer tipo de nutriente que ele aproveite. Porque o peixe gasta menos energia para só ficar vivo.